tempestade. Hoje pela manhã nós partilhamos sobre o tema fé como fundamento, e eu quero nessa noite partilhar com vocês um pouco mais prático o aspecto da fé como fundamento, mas trazendo exemplos do quanto a fé praticada, ela não só é um fundamento, mas ela ajuda, ela é o recurso por excelência a superarmos todos os níveis de tempestades. A gente precisa distinguir o que realmente é fé. Pela manhã eu disse que algumas pessoas confundem fé com otimismo, confundem fé com confiança. E fé é muito mais do que isso. A fé, na realidade, ela é um recurso sobrenatural para a gente se movimentar na dimensão do Espírito. Em outras palavras, é pelo Espírito que nós vivemos, é pelo Espírito que nos movemos, e precisamos de recursos sobrenaturais para nos movimentar em fé. Para a gente perceber de uma forma mais didática, mais prática a fé, eu quero trazer aqui para nós um exemplo muito conhecido de fé. E esse exemplo é o exemplo do pai Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus mostraria. E de uma maneira obediente, com uma fé inquestionável, Abraão sai. E nós percebemos na vida do Abraão pelo menos 3 marcas de alguém que vive por fé. Número 1, obediência. Número 2, paciência. E número 3, sacrifício. Pessoas de fé, elas têm essas 3 características: obediência, paciência e sacrifício. Elas têm disposição de sacrificar. Hebreus capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia. Eu quero mostrar isso na vida de Abraão. Hebreus 11, verso de número 8. Diz o texto: pela fé, Abraão, sendo chamado para o lugar que havia de receber por herança, Hebreus 11, 8, isso. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. O Abraão saiu sabendo para onde ia, é o que está escrito. Abraão saiu sem saber para onde ia. O texto segue, verso 9: pela fé peregrinou ou habitou na terra da promessa. Veja, pela fé ele sai, obediência. Pela fé ele habita, ele peregrina na terra da promessa, paciência. Peregrinar, habitar, conviver com os desafios do deserto, paciência. E o texto continua: ele peregrina na terra da promessa e como estivesse em terra alheia, morando em cabanas com seus filhos Isaque e mais tarde a sua descendência, o seu neto Jacó. E eles todos eram herdeiros da mesma promessa. Agora veja o que diz o verso 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, o que Abraão fez? Ofereceu a Isaque quando foi provado. Quando foi provado. Veja, pela fé ele obedece e sai. Pela fé ele peregrina, que significa paciência. E pela fé ele sacrifica o próprio filho. Obediência sacrificial. Ou seja, Abraão tinha obediência, Abraão tinha paciência e Abraão tinha disposição para sacrificar. Pessoas de fé têm essas 3 características. Elas são pessoas que têm uma disposição para obedecer a Deus, têm uma disposição para ter paciência no meio dos processos e têm disposição de sacrificar. Agora, dentro do Novo Testamento, existe um episódio bíblico que demonstra muito prático o quanto que a fé, ela é um recurso para vencer tempestades. E esse relato bíblico está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, onde Paulo
ele atende uma convocação para prestar depoimento em Roma. Paulo era um cidadão romano e Paulo estava sendo acusado de dividir o Império Romano, a sociedade romana, porque Paulo estava pregando sobre Jesus, estava anunciando a salvação por intermédio de Cristo. Então ele é julgado, ele é condenado, e como cidadão romano, Paulo ele apela para a corte máxima, o supremo tribunal da época, que ficava em Roma. E Paulo vai fazer uma viagem de onde ele estava para Roma, e essa viagem está registrada no capítulo 27 de Atos. E no versículo 1 a 4, diz o seguinte sobre essa viagem. Abra comigo, Atos 27, do 1 a 4. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Verso de número 4, vocês podem ler? 1, 2, 3. O texto que nós lemos mostra Paulo numa embarcação a caminho de Roma para prestar depoimento. No meio dessa viagem surge uma tempestade, que começa com ventos contrários. Essa tempestade exige dos tripulantes da embarcação uma perícia melhor. Eles precisam redobrar sua atenção, eles precisam observar os riscos daquela embarcação em naufrágio, e de repente eles diminuem a velocidade daquela viagem. A viagem segue, e de repente, nesse cenário de tempestade, nesse cenário tão caótico que Paulo e os tripulantes estavam vivendo, a tempestade se intensifica. E no momento da intensificação da tempestade, o Paulo ele dá um conselho para o comandante daquela embarcação. Paulo, como alguém que já tinha sofrido naufrágio, ele olha para aquela embarcação correndo risco e diz: olha, gente, esse negócio está correndo risco. A voz da experiência se manifesta através de Paulo. Paulo diz: olha, eu já sofri naufrágio, eu sei quando estamos próximos de sofrer um naufrágio, e eu percebo que nós estamos correndo risco. Mas os tripulantes não quiseram dar ouvidos para Paulo. Acompanhe comigo no versículo 9 de Atos 27. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também um jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo a eles o quê? O que Paulo dizia para eles? Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para o quê? Diga comigo, existem tempestades que promovem prejuízos nas nossas vidas. Paulo está falando, nós estamos enfrentando um nível de tempestade, e esse nível de tempestade faz com que a gente sofra prejuízos na nossa própria vida. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião era o responsável pelos prisioneiros que estavam naquela embarcação. Era o comandante, era um líder de 100 soldados romanos. Então, quando ele ouve um prisioneiro falar, o centurião olha para o comandante da embarcação. O comandante provavelmente disse assim para o centurião: não. Tipo, a minha experiência mostra que nós vamos atravessar tranquilo. Só que havia ali a opinião de alguém que já tinha sofrido naufrágio. Alguém que já tinha
ido a pique. Alguém que já tinha quase perdido a sua vida num episódio de naufrágio anterior. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25, o mesmo Paulo vai dizer que 3 vezes ele foi açoitado com varas, ele vai dizer que uma vez foi apedrejado, e o Paulo vai dizer que 3 vezes sofreu naufrágio. 2 Coríntios 11, 25, projeta para nós esse texto. 3 vezes açoitado, uma vez apedrejado, e 3 vezes Paulo tinha sofrido o que, gente? Diga comigo, Paulo era experiente em naufrágios. Irmão, por que o centurião não deu ouvidos para Paulo? Por que o comandante do navio não deu ouvidos para Paulo? Paulo era alguém experimentado em naufrágios. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o porquê ele estava orientando. Não vão por esse caminho. Vamos redobrar a nossa atenção. E como eles desprezam a opinião de Paulo, eles seguem viagem. E no meio da tempestade nós aprendemos 3 preciosas lições. A tempestade que Paulo viveu a caminho de Roma para prestar o seu depoimento trazem 3 preciosas lições para nós. Número 1, antes da tempestade, precisamos desenvolver a nossa fé. Diga isso comigo, antes da tempestade, precisamos desenvolver a nossa fé. Irmãos, a tempestade não é lugar de desenvolver a fé. A tempestade é lugar onde nós precisamos já estar com a nossa fé desenvolvida. Porque se não tivermos com a fé desenvolvida na tempestade, sabe o que vai acontecer? Naufrágio. Algumas pessoas esperam a tempestade surgir para desenvolver a fé. Só que na verdade a fé não é para ser desenvolvida na tempestade. A fé é para ser desenvolvida antes. Marcos capítulo 6 e verso 45 a 54, não vai dar tempo da gente ler. Mas registre para você ler em casa. Nós vamos encontrar a travessia de Jesus com os discípulos. E naquela travessia também surgiu uma tempestade. E olha que interessante, quando surge a tempestade, os discípulos estão assombrados e maravilhados. Porque Jesus vem andando por cima do mar, Jesus encontra os discípulos, Jesus confronta os discípulos, dizendo para eles, homens de pequena fé. E Jesus dá uma ordem à tempestade para que a tempestade se acalme. Agora, observe bem o que diz o verso 52 de Marcos 6. Marcos 6, 52. Diz a palavra: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava de que jeito? Preste atenção nisso, gente. Antes de Jesus chamar os discípulos para atravessar o lago de Genezaré, antes de Jesus permitir uma tempestade chegar, Jesus opera o milagre da multiplicação em terra firme. E sabe qual era o objetivo daquele milagre da multiplicação? Alimentar milhares de pessoas, mas trabalhar o desenvolvimento da fé dos discípulos. E por que Jesus queria aumentar a fé dos discípulos através do milagre da multiplicação? Porque Jesus sabia que logo a seguir haveria uma travessia, haveria uma tempestade, e a fé deles precisava estar desenvolvida para encarar a tempestade. Jesus já sabe as tempestades que nós temos que experimentar. Por isso ele trabalha para desenvolver a nossa fé antecipadamente. Não devemos esperar a tempestade para desenvolver a fé, meu povo. Não devemos aguardar a tempestade surgir para desenvolver a fé. A fé precisa ser desenvolvida antes.
Só que olha o que o texto diz. O coração dos discípulos estava de que jeito, gente? Endurecido. Como é que a fé se desenvolve num coração duro, Felipe? Como é que a fé se desenvolve em alguém que está lutando e está resistindo e dizendo, não, eu sou capaz de atravessar, eu vou conseguir, eu vou passar. Como é que a fé se desenvolve num cenário como esse, povo de Deus? Não se desenvolve. A fé fica pequena. Então, o que nós observamos, número 1, antes da tempestade, é o momento de nós desenvolvermos a fé. Número 2, durante a tempestade, é quando a fé precisa entrar em operação. Veja, o desenvolvimento da fé é antes da tempestade, e na tempestade é o momento em que a sua fé tem que entrar em ação. É o momento da fé viva. É o momento da gente mostrar para nós mesmos e para o mundo de que o nosso evangelho não é só palavras, de que nós conhecemos Jesus, de que Jesus é real para nós. A fé precisa entrar em ação no meio da tempestade. Tempestade é o momento ideal para que a nossa fé entre em ação. Veja o que diz Mateus 14, verso 26 a 28. Mateus 14, verso 26 a 28. Diz o texto: E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que é que os discípulos confundiram Jesus com um fantasma? Eles não se relacionavam com Jesus diariamente, sim ou não? Eles dormiam e acordavam e comiam e viam os milagres com Jesus, os ensinos de Jesus diariamente, sim ou não? Então por que é que eles confundem Jesus com fantasma? Por quê? Se você se relaciona com alguém muito próximo, você tem a tendência de você confundir aquela pessoa é mínima. Se você se relaciona com alguém mais próximo, você chama a pessoa pelo nome, você sabe o gosto, você sabe as preferências, você sabe o que irrita aquela pessoa, você sabe que tipo de elogio, as qualidades daquela pessoa, os defeitos daquela pessoa, sim ou não, irmãos? Os discípulos conviviam com Jesus e confundiram ele com um fantasma. Sinal de que não estavam tão perto de Jesus. E olha que interessante. Eles veem um mar, eles assustam-se, confundindo Jesus com um fantasma, e aí gritam de medo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, a tempestade não é lugar para você gritar de medo. Diga comigo, tempestade é lugar de você operar a sua fé. Quantos concordam com isso? Tempestade não é para você ficar gritando de medo. Ah! Vai naufragar! Vai cair! Ah! Ei, acorda para a vida. Tempestade é lugar de você colocar a sua fé em ação. Tempestade é o lugar onde você vai ter a oportunidade de dizer assim, Jesus, ou o Senhor está comigo, ou esse barco vai naufragar agora. Ou o Senhor é vivo e está na minha vida, ou esse negócio não vai para frente. Tempestade é lugar de colocar a fé em ação. Os discípulos gritam. Verso 28. Perdão, 27.
Eu pulei um. Jesus, porém, lhes fala logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Verso 30, você pode ler? 1, 2, 3. Pedro começa a caminhar sobre as águas, e Pedro só caminha sobre as águas porque ele percebe que a tempestade é um cenário fundamental para colocar a fé em ação. Ele começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a perceber que tempestade não é lugar para gritar de medo, é lugar para colocar fé em ação. Ele começa a caminhar sobre as águas e de repente ele olha os ventos e começa a afundar. Veja, os olhos de Pedro estavam nas circunstâncias, quando na verdade os olhos de Pedro precisavam estar naquele que disse: vem. Eu vou repetir isso. Pedro começa a naufragar, sabe por quê, irmãos? Porque os olhos dele são tirados de Jesus e os olhos dele começam a se fixar na tempestade. Quando a gente coloca os olhos na tempestade, a gente afunda. Mas se os nossos olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente avança e atravessa qualquer tipo de tempestade. Irmão, o DNA do povo de Deus é vencer tempestades. O DNA do povo de Deus é atravessar Mar Vermelho. O DNA do povo de Deus é receber provisão no deserto. Está no nosso DNA. Se você é alguém que fica muito desconfortável com tempestades, eu preciso lhe afirmar algo: a tempestade faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, e é uma tremenda oportunidade para nós testemunharmos ao mundo que Jesus está vivo. Pastor, na sua opinião, o que aconteceu com a Covid, irmão, com a Covid-19? Eu não saio isso da minha mente. Eu tenho por mim que Deus está dando uma grande oportunidade para o povo dele testemunhar ao mundo de que nós podemos atravessar qualquer tipo de tempestade. Pode ser tempestade na saúde, pode ser tempestade na economia, pode ser tempestade nos relacionamentos, pode ser tempestade de qualquer tipo de origem. Nós temos o DNA para vencermos as tempestades. É o DNA do povo de Deus. É a nossa origem. Eu não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Leia o Antigo Testamento, leia a história da igreja primitiva, e você vai encontrar que o DNA do povo de Deus é atravessar tempestades. No verso 31, Jesus ele vai dizer para Pedro, Mateus 14, 31, Jesus socorre Pedro, porque Jesus é tão misericordioso, irmãos, e quando a gente começa a naufragar, a mão dele está estendida sobre nós. A gente tira os olhos dele, a gente olha para a tempestade, e por causa disso começamos a naufragar, e mesmo assim Jesus está lá estendendo as mãos sobre nós. Ele estende a mão para Pedro, segura Pedro e diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou, Pedro? Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, você não aproveitou o suficiente para desenvolver a sua fé antes da tempestade. Jesus, em outras palavras, está dizendo para Pedro: Pedro, essa tempestade era para você encarar ela com fé.
Os milagres que você viu antes da tempestade, os ensinos que você aprendeu antes da tempestade, era para te dar tranquilidade para atravessar esse momento, Pedro. Ô, irmão, eu sei que é uma crise mundial. Eu sei que é um desafio que a história humana nunca viveu. É o maior desafio da nossa geração. O último desafio desse tamanho aconteceu lá em 1918 com a gripe espanhola. A gente sabe que é um desafio grande. Mas, irmão, o povo de Deus tem que ter fé no Senhor a qual eles servem. O povo de Deus precisa confiar, acreditar. Porque isso é o recurso que faz a gente atravessar a tempestade e não ficarmos parados nela. Jesus diz isso para Pedro. E a terceira e última lição sobre a tempestade é que depois de uma tempestade é tempo de nós colhermos os frutos da fé. Irmão, a tempestade não é em vão. Deus não desperdiça uma tempestade. Sabe o que a tempestade faz? A tempestade é uma oportunidade da gente agir em fé. E quando a gente age em fé, nós semeamos. E quando nós semeamos, a palavra de Deus diz que nós colhemos. Ou seja, depois da tempestade é o tempo da gente colher os frutos da fé. Eu creio, 2020 e 2021 foi um tempo da gente plantar muita coisa em fé. E eu creio que uma temporada de colheita chegou em 2022. Pessoas que atravessaram esse vale da sombra e da morte. Pessoas que foram seguradas pelas mãos de Jesus, olhando para Ele e não para a tempestade, terão colheitas fartas e abundantes em 2022 que nunca viveram nas suas vidas. Porque depois da tempestade é momento de colher os frutos da fé. É depois da tempestade que você entende que ela tinha um propósito, que ela tinha uma finalidade. E 3 resultados acontecem nessa tempestade que Jesus enfrenta com os discípulos. Número 1, Jesus ele determina o término da tempestade. Verso 32 de Mateus 14. A palavra diz: e quando subiram no barco, acalmou o vento. Quando sobe no barco, quando Jesus entra no barco, o vento se acalma, e esse é o sinal de que a tempestade acabou. A tempestade acabou. Primeiro resultado, Jesus determina o fim da tempestade. Segundo resultado, todos reconhecem que Deus operou um grande milagre. Olha o que diz o verso 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. E eles diziam o que sobre Jesus? Eles diziam o que sobre Jesus, igreja? Você é o Filho de Deus, Jesus. Ah, quando a gente terminar essa tempestade, quando a gente chegar do outro lado, as pessoas vão dizer: você realmente é de Jesus. Jesus é na tua vida. Mas tenha paciência. Não se desespera. Lembra de Abraão: obediência, paciência e sacrifício. Não se antecipa, não fica ansioso, espera, vai passar. E quando passar, igreja, vem os frutos. Vem os frutos. Em terceiro lugar, eles chegam ao objetivo. O terceiro resultado dos frutos da fé, depois que eles venceram a tempestade, é
a chegada no objetivo. Verso 34. E tendo passado para o outro lado, eles chegaram à terra de... Eita! Irmão, quando a gente passar para o outro lado, a gente vai chegar no nosso destino final. A gente vai chegar na Jerusalém celestial. A gente vai chegar no local que Deus preparou para cada um de nós desde a fundação do mundo. Nós vamos chegar no objetivo, mas tem que atravessar. Não tem como chegar do outro lado se não atravessa. O destino de Jesus era a terra de Genezaré e eles precisaram atravessar. Eu termino dizendo 3 coisas. Primeiro, desenvolva a sua fé, porque vai chegar dias que você vai precisar dela. E quando você precisar dela, ela já tem que estar desenvolvida. Você não pode esperar a situação chegar para desenvolver. Você tem que se antecipar, você tem que desenvolver, porque quando a situação chega, você só coloca em ação aquilo que você já desenvolveu. Número 2, aproveite a sua tempestade, porque ela faz parte do Pai, faz parte do plano do Pai que te ama. O Pai que nos ama permite as tempestades. E sabe por que Ele permite? Porque Ele sabe que as tempestades vai produzir algo glorioso em nós. Terceiro e último lugar, tenha expectativa, porque uma grande colheita se aproxima. Tenha expectativa, porque a fé é uma semeadura que produz fartas colheitas. A tempestade vai passar. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus não passarão. Tempestade é sinônimo de oportunidade. Oportunidade do quê? De nós vermos a boa mão estendida, a boa mão do Senhor estendida sobre nós. Por isso eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Louvado seja